Assalamu alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pelas bênçãos, pela vida e por tudo que nós temos recebido dele. E desejamos a paz e bênçãos de Allah para o profeta Muhammad, assim como para a sua família e seus companheiros e para todos nós. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre os benefícios físicos que nos proporcionam os alimentos halal e assim como uma vida regrada com base na jurisprudência islâmica. Portanto, quando nós falamos do halal, mais uma vez devemos lembrar de que halal significa tudo aquilo que é lícito. E o lícito, neste caso, significa o lícito dentro de uma vida política, econômica, social, familiar e, de uma forma genérica, toda a nossa vida deve estar baseada em regras lícitas, de acordo com a jurisprudência islâmica. E a jurisprudência islâmica é assentada, em primeiro lugar, nos preceitos do Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, estabelece todas as regras que nós precisamos seguir. E, em segundo lugar, nós temos a segunda fonte, que é, portanto, os ditos do profeta Muhammad, a tradição do profeta Muhammad, a vida dele, assim como seus ensinamentos. E depois temos também outras fontes, que seriam as analogias que os grandes teólogos muçulmanos fazem a respeito de novas tendências ou novas questões que surgem ao longo de ao longo da vida, né? Uma vez que a sociedade é dinâmica e não é estática. Então, aparecem novos casos que precisam de um estudo mais aprofundado por parte daqueles que são os teólogos e peritos islâmicos que conhecem muito bem as regras islâmicas. E assim, portanto, nós conseguimos atender a essas novas tendências e questões que fazem parte da nossa vida. Mas, de um modo geral, voltando à nossa questão principal, hoje, a respeito dos benefícios físicos, ou seja, o que o nosso corpo ganha quando nós nos alimentamos e bebemos de tudo aquilo que é halal. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala nos demonstra quais são os alimentos proibidos e as bebidas proibidas, cuja o seu consumo traz malefícios da saúde. Por isso, nós precisamos nos afastar desses alimentos e dessas bebidas. Bem, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Neste versículo, Allah diz: está proibido para o nosso consumo. Allah proíbe para o consumo de todos nós. Quais são essas coisas proibidas? Al-maytatu, a carniça, wa ad-dam, e o sangue, wal-lahm al-khinzir, e a carne suína. Por que é proibido o consumo de um animal morto ou a carniça? A carniça refere-se, na verdade, àqueles animais que não foram abatidos de acordo com a jurisprudência islâmica. Aqueles animais que morreram por si só. E nós não conhecemos quais são as razões da sua morte. Então, muitas vezes, um animal morre por conta de uma doença. E se nós consumirmos este animal, sem dúvida nenhuma, estaremos a transmitir todas as doenças contidas nele para o nosso corpo. Por essa razão, nós não podemos consumir um animal que encontramos morto.
porque desconhecemos quais são as razões que levaram à sua morte. Tá? Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta a respeito deste tipo de animal. O animal pode ser daqueles animais que são permitidos para o seu consumo, por exemplo. O carneiro é um dos exemplos. A galinha, o frango e por aí em diante. Mas, se esses animais morrerem sem, portanto, atenderem os procedimentos e as normas do abate halal, então nós não podemos consumir este tipo de alimento. Por várias razões. Por isso é proibido, portanto, a carniça. E assim como o sangue. Por que o sangue é proibido? E outra questão relacionada à proibição do sangue, que muitas vezes nem preciso a pessoa ser muçulmana para entender, é a seguinte. Normalmente quando nós vamos ao médico, ao consultório, o que o médico faz? Pede tirar sangue para exames médicos. Porque é a partir do sangue que nós conseguimos descobrir as doenças que se encontram dentro do nosso corpo, do corpo do animal. Por isso, é proibido consumir o sangue, porque a maior concentração das doenças encontra-se, portanto, no sangue. Então, o sangue é um dos vetores de várias doenças que se encontram dentro do corpo do animal. E nós, seres humanos, somos animais também. Por isso, o animal deve estar livre do sangue. E aqui entram as regras islâmicas, que estabelecem o seguinte: é preciso escoar o sangue do animal, ou seja, tem que haver uma degola adequada que vai permitir com que o sangramento seja efetivo e a eliminação do sangue dentro do corpo do animal seja efetiva também. Isto permite com que as doenças que ficam armazenadas dentro do sangue deste animal sejam também eliminadas. Por isso é importante o alimento halal. Por isso é importante as pessoas buscarem por um alimento, buscarem por uma carne que, portanto, o animal foi abatido de acordo com a jurisprudência islâmica. Hoje em dia nós encontramos vários países que não têm uma maioria muçulmana, vários países que não seguem a jurisprudência islâmica, mas buscam, portanto, exportar e comercializar o alimento que tem um selo halal, justamente por conta disto. Por isso, quando nós enfatizamos a importância de alimentarmos-nos com o alimento halal, portanto, devemos perceber de que as próprias pesquisas científicas concluíram de que o alimento halal proporciona melhor qualidade, é um alimento mais seguro, justamente porque traz benefícios à nossa saúde. Então, existem pesquisas que foram desenvolvidas, portanto, em vários países, entre eles Canadá, Emirados Árabes, Índia, China, que concluíram de que o alimento halal é o melhor alimento possível, é o melhor alimento que todos nós precisamos buscar e nos alimentar. E as razões são várias. Entre elas, o bem-estar animal, por exemplo, o cuidado que as regras islâmicas, portanto, estabelecem para com o animal. Este animal deve se alimentar de uma ração animal halal, ração animal pura, e esta ração passa por uma certificação em todas as suas etapas, o que significa de que o animal cresce sem contaminação, cresce com todos os cuidados possíveis que não permitem com que este animal desenvolva doenças que depois
possam prejudicar a saúde humana. Estamos a falar também dos cuidados que o animal deve passar antes da degola. Por exemplo, eliminar todo tipo de estresse, né? Não expor o animal ao estresse, porque o estresse dentro do animal faz desenvolver, digamos assim, uma série de toxinas, ou o animal libera toxinas que vão, portanto, contaminar a própria carne, né, por causa do estresse. Então, o Islã estabelece regras para que o animal não passe por estresse e haja também uma série de exames veterinários que devem ser, portanto, feitos antes do abate. Para além disso, este animal deve receber um tratamento, entre eles o descanso. O animal tem que descansar, então o descanso é um dos requisitos antes do abate. Então, existe uma série de normas que o Islã estabelece para que este animal tenha, portanto, um cuidado maior para que a sua carne seja saudável e atenda todos os requisitos, tanto sanitários assim como religiosos. E para além disso, o Islã também estabelece outras regras que vão ao encontro da preservação do meio ambiente. Então, toda a cadeia da produção deste animal, portanto, vão culminar numa carne sadia que vai trazer vários benefícios, tanto a nível da saúde física, mental, assim como do meio ambiente. Então, esses estudos que nós mencionamos, na verdade, que foram desenvolvidos nesses países e por alguns cientistas, portanto, revelaram esses benefícios que eu acabei de mencionar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai dizer o seguinte: "La yadkhulu al-jannata man nabata lahmahu min suhtin", que significa de que nenhum corpo ou nenhuma pessoa vai entrar no paraíso, ou seja, ninguém vai entrar no paraíso por ter se alimentado por um alimento não halal. La yadkhulu al-janna, não entrará no paraíso, man nabata lahmahu, aquela pessoa que se alimentou na sua vida min suhtin, que se alimentou de alimento ilícito. Então, observem o perigo que o muçulmano ocorre quando, portanto, se alimenta de um alimento não halal. E, para além disso, por que é proibido alimentar-se do alimento não halal? É que os malefícios fazem com que a pessoa desenvolva doenças e que, para combater essas doenças, vai ter que usar a sua própria riqueza e os seus bens, o seu tempo, o seu trabalho e uma série de coisas que a pessoa vai ter que sacrificar para poder resgatar a sua própria saúde. Por isso, quando o Islã proíbe o consumo de algumas coisas, é para o nosso próprio benefício físico, econômico, familiar, social e etc. Por isso, devemos prestar atenção nestas proibições. Não é uma proibição à toa. Não é por uma razão banal que o Islã vai proibir, portanto, o consumo de alimento ilícito ou bebidas ilícitas. Por outro lado, quando nós voltamos a falar da questão, por exemplo, do animal ou da carne halal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai dizer: "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". Este dito do profeta, este hadith, o profeta vai, portanto, estabelecer regras básicas, dizendo: Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o bom trato
né? Trato no sentido de tratar bem as coisas, os seres. Kataba al-ihsan ala kulli shay. Então, quando nós formos a tratar os animais, devemos pautar pelo bem-estar animal. O bem-estar animal. E, nesse sentido, o bem-estar animal é um princípio islâmico. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, então é preciso sacrificar com os melhores métodos, tratar bem o animal, ou seja, sacrificar dentro de princípios que não permitam o sofrimento do animal. Então, o animal não pode sofrer ao ser sacrificado, porque quando o animal sofre, vai produzir uma carne que vai contaminar ou vai, portanto, transmitir estresse ou doenças ou toxinas que vão fazer com que o ser humano ou a pessoa que vai consumir esta carne ou este animal, portanto, também desenvolva esses problemas ou doenças. Então, percebam de que uma coisa tem relação com outra. Então, o problema, neste caso, deve ser resolvido desde o início da cadeia da produção ou do sacrifício. Né? E este animal, portanto, vai entrar na cadeia da produção, seja no que diz respeito no consumo da sua carne ou na industrialização de uma série de produtos que nós consumimos no mercado. Então, portanto, é algo que tem relação com outra. E os cuidados começam desde o início desta produção. Então, quando nós estabelecemos estas regras baseadas na jurisprudência islâmica, não dizem respeito apenas um cuidado espiritual, mas sim um cuidado humano, independentemente, portanto, da religiosidade da pessoa. Por isso, nós encontramos hoje em dia vários países que não são muçulmanos, que não seguem as regras islâmicas como prática da fé, mas sim seguem, portanto, as regras do halal, porque entendem de que o produto halal traz benefícios à saúde humana. São produtos mais seguros. Por essa razão, portanto, preferem, portanto, exportar ou comprar os produtos halal. E quando nós falamos de produto halal, são aqueles produtos que foram certificados em toda a sua cadeia de produção, desde a produção inicial até a produção final, né? Portanto, e a certificação, para quem quiser mais informações, podem, por exemplo, procurar a FAMBRAS para que possam obter mais informações como em que um produto halal é certificado. Por isso, mais uma vez, a certificação halal, o produto halal, ou o consumo do produto halal é um produto que traz, sem dúvida nenhuma, qualidade, segurança e os benefícios físicos da nossa saúde. Por essa razão, o Islã preconiza este tipo de produto porque faz com que nós evitamos gastar o nosso dinheiro na farmácia, nos hospitais. Mais uma vez, o Islã se preocupa pelo bem-estar da humanidade, não apenas do muçulmano. Então, para quem não conhece o produto halal e os seus cuidados e as suas preocupações, saiba a partir de hoje de que o halal se preocupa com o bem-estar humano, independentemente da religiosidade, mais uma vez. Portanto, queria enfatizar esta questão para que as pessoas possam entender melhor a importância de procurar sempre o alimento halal, tanto porque traz esses benefícios da nossa saúde. E aqui eu termino, mais uma vez, agradecendo a sua atenção e assalamu alaikum wa rahmatullah.